Olá, vamos dar continuidade para as aulas de construção de estradas e transporte no curso de Engenharia Civil. O conteúdo de hoje está dentro de projeto geométrico, estudo de traçado, fase de projeto de exploração. E o objetivo é calcular elementos de curva de concordância horizontal com transição. Na aula anterior, nós vimos curva de concordância horizontal simples e caderneta de anotação dessa curva. Para a aula de hoje nós vamos identificar a curva, seus elementos e o cálculo desses elementos da curva de concordância horizontal com transição. Os alinhamentos retos são concordados uns aos outros por meio de curva de concordância. Os trechos retos são chamados de tangente e os trechos em curva são chamados de curva de concordância horizontal, que podem ser curvas circulares simples ou com transição. Do ponto de vista teórico, o que se deseja é limitar a ação da força centrífuga sobre o veículo, para que sua intensidade não ultrapasse um determinado valor. Isso se consegue através da utilização de uma curva de transição intercalada entre o alinhamento reto, que é o trecho em tangente, e a curva circular. No mundo todo, as curvas de transição são calculadas da seguinte forma: podem ser usando o método da clotoide, também denominada espiral, a Lemniscata de Bernoulli e a parábola cúbica, que são essas aqui. Essa daqui é a parábola cúbica, Lemniscata de Bernoulli e a clotoide ou espiral. No Brasil, nós utilizamos essa daqui para basear os nossos cálculos. O que significa? Nós não temos uma espiral dentro da curva, né? Dessa forma, nós temos parte dela para fazer a transição da curva. Então, cada trecho dessa espiral é considerada como parte do cálculo para a gente definir o raio e os demais elementos para essa espiral. Ela é baseada na espiral. Então, a gente tem uma infinidade de tamanhos de raios por esse método. Essa daqui é uma demonstração dos elementos da curva que a gente faz o estaqueamento da curva simples. Nós já vimos que é o PC e o PT, e na curva de concordância horizontal com transição, nós temos 4 elementos de estaqueamento, né? 4 estacas: TS, SC, CS e ST. E essas duas partes da curva, essa e essa aqui, do início e no final, são chamadas de espirais, ou é a parte de transição. E a central é a curva circular. Esses são alguns dos elementos da curva de concordância horizontal com transição, os que a gente já falou de estaqueamento, TS, SC, CS, ST. Eles são bem lógicos, né? A gente começa aqui na tangente, espiral, círculo, a curva circular, outra espiral e a tangente novamente. Então, olha só, TS, tangente, espiral, espiral em inglês. SC, espiral, círculo. CS, círculo, espiral, e ST, espiral, tangente. Nós temos outros elementos que já conhecemos, né? O raio da curva circular, o ângulo central da curva circular, PI, que é o ponto de interseção. Agora a gente pode observar que o Y fica no eixo horizontal e o X fica no eixo vertical, porque mais tarde nós vamos acrescentar no projeto as curvas verticais e a gente vai usar o eixo Z, né? E aqui outro elemento, o comprimento entre o TS e o SC é LC, comprimento da espiral é LC. Temos o raio da espiral, que pode ser igual
ao raio da curva circular, nós temos o ângulo central da espiral. E aqui nós temos alguns elementos, como o P, que é um ponto qualquer dentro dessa espiral, se a gente quiser calcular para depois fazer um estaqueamento. O L é esse comprimento do TS até esse ponto qualquer, e o S é o ângulo desse ângulo qualquer até o TS. Nós temos também a deflexão, que para essa curva total ela vai ser chamada de I, e nesse quadro são esses elementos. Aqui a gente agora vai ter esses elementos anotados, né? Ponto P, ponto de interseção, deflexão. Lembrando que essa curva a gente considera ela simétrica, então esse LC aqui na espiral é igual a outra espiral do outro lado. Temos aqui ponto de curva, que é o TS, tangente espiral, ponto osculador, são o SC e o CS, são chamados de ponto osculador, ST, ponto de tangente, como a gente tinha falado antes. O P, o raio da espiral, R, o raio da circular, LC, comprimento total da espiral, e L, o comprimento na espiral, até esse ponto qualquer aqui que a gente está marcando. SC é o ângulo central na espiral, o ângulo central dentro até aquele ponto qualquer na espiral, o ângulo central AC, e o C é a corda total da espiral, nesse caso aqui, entre o TS e o SC, uma distância em reta, vai ser chamado de corda total da espiral. Para a gente determinar se uma curva vai precisar de transição ou pode ser uma curva simples, nós podemos usar essa tabela aqui. Existem outros métodos de outros livros, outros autores. Esse método é o que a gente vai usar, que ele faz uma referência entre a velocidade e o raio que a gente tem na curva. Então, nessa tabela, os raios que dispensam a transição são raios iguais aos que estão na tabela ou maiores que os que estão na tabela. Vamos verificar um exemplo. Se a velocidade for 60 km por hora e o raio for 700 metros ou maior que 700, não precisamos calcular a transição. Agora, se ele for menor que 700, aí vai ser uma curva com transição. Para os cálculos dos elementos, então, para a gente calcular o LC, a gente precisa de uma referência que é o LC mínimo, o comprimento mínimo da espiral, que a gente calcula com 0,036 vezes a velocidade ao cubo sobre R, esse valor é em metro. E agora o comprimento normal da espiral, que é 6 vezes a raiz do raio, o resultado também em metro. Aí a gente vai conseguir chegar nesse comprimento aqui do LC, comprimento da espiral, entre o ponto TS e o SC. Depois a gente pode calcular o ângulo de um ponto qualquer, a gente vai precisar só marcar em que distância fica esse ponto qualquer do TS, para a gente ter o valor do L, e o cálculo é L ao quadrado sobre 2 vezes o raio vezes o LC, esse valor sai em radiano. Agora, o ângulo central da espiral, o SC, ele é LC sobre 2 vezes o raio, esse valor também é em radiano. A deflexão entre as tangentes, o I, a gente vai calcular ele com o ângulo central da espiral. Ângulo central quer dizer da curva central, mais 2 vezes o SC, que a gente calculou aí agora. Só que esse SC, a gente vai usar esse valor em grau aqui nesse cálculo. Depois, para a gente certificar que está tudo certo, a gente faz o I calculado,
que é a deflexão calculada. Essa deflexão aqui a gente chama de deflexão medida, e essa deflexão calculada, que é 342 vezes raiz do raio mais 290 dividido pelo raio. E a gente precisa obedecer a uma condição de que o I medido, né, a deflexão medida, tem que ser maior que a deflexão calculada, ou o I calculado. Se a gente não alcançar essa condição aqui, nós vamos ter que aumentar o valor do R até que essa condição seja obedecida. E depois disso, a gente vai passar a usar o R que a gente aumentou para obedecer a condição. O I, a gente vai continuar usando o medido. Esses são alguns outros elementos que a gente vai precisar calcular. O XC e o YC, por exemplo, que são XC e o YC, que são as coordenadas do ponto oscilador, o SC. XC é LC vezes SC sobre 3, vezes 1 menos SC ao quadrado sobre 14, mais SC à quarta sobre 440. YC, LC vezes 1 menos SC ao quadrado sobre 10, mais SC à quarta sobre 216. O SC, nesse caso, que é o ângulo central da espiral, nós vamos usar o valor dele em radiano, em todas essas equações aqui. Agora, o I é a deflexão da distância em reta do TS até um ponto qualquer da espiral, que a gente vai fazer SC sobre 3 vezes L, que é essa distância até esse ponto qualquer, sobre LC, que é a distância total da espiral, ao quadrado. Agora, o IC é a deflexão da espiral. Então, a deflexão, a gente marca a linha reta entre o TS e o SC e faz o ângulo de deflexão. A gente vai usar SC sobre 3, o SC aqui em grau. E a deflexão continua sendo a mudança de direção, né? Agora, nós vamos calcular o Q e o P, que são coordenadas de um ponto de ancoragem dentro do plano cartesiano para a gente identificar a nossa curva, para que ela depois fique ancorada certinho dentro das tangentes. Então, ele determina esse ponto G, um ponto de ancoragem. O Q é igual a YC, que nós calculamos anteriormente, menos o raio, vezes seno do SC. Esse SC nas duas expressões aqui, a gente vai usar em grau. O P é XC menos R vezes 1 menos cosseno de SC. Depois nós vamos calcular a tangente externa. A tangente externa é todo esse comprimento aqui do PI até o ST, que não vai constar, né, na nossa estrada, que é o Q mais R mais P vezes a tangente do I medido dividido por 2. Esse valor aqui é em metro. Depois esse T, que é a distância entre a curva, que seria a curva simples, e a que a gente vai fazer agora, que é a curva de transição. O T é igual a P dividido pelo cosseno da deflexão medida dividido por 2. Agora, a corda total da nossa espiral é YC dividido pelo cosseno da deflexão da espiral. E agora o estaqueamento. Para calcular o ST, olha só, ST, tudo maiúsculo, é ponto de estaca, né? A estaca é a estaca TS. E SC, tudo maiúsculo também, é a estaca SC. A primeira estaca, nós precisamos identificar a estaca PI, menos a tangente externa, nós vamos chegar na estaca TS.
Agora, a partir dessa estaca TS, nós vamos calcular a estaca SC, que é a estaca TS mais o LC, que é a distância da espiral, né, o comprimento da espiral. Do SC, nós vamos chegar na estaca CS, que é a estaca SC mais o desenvolvimento da curva circular. A estaca ST, nós vamos partir da estaca CS mais o comprimento da espiral. Como eu informei antes, as espirais são simétricas, então essa é igual a essa. Então, é o mesmo LC que eu calculei para a primeira, serve para a segunda. E lembrando que o desenvolvimento da curva nós vamos calcular a partir do AC, que é o ângulo central da curva central, vezes a corda base, que a gente tira através daquela tabela de corda base ou corda de locação, dividido pelo grau da curva. E o grau da curva é 2 vezes o arco seno da corda base dividido por 2 vezes o R. Esse material foi baseado no livro de estradas de André Luiz Habitante, no Manual de Projeto Geométrico e Rodovias Rurais do DENIT, novo DNR. Obrigada e até a próxima!